o mundo que a gente existe só existe do jeito que é, por mais que você possa reclamar dele, mas ele só tem as coisas boas que você encontra e que você gosta, porque existe uma pequena parte que está fazendo grande parte das coisas acontecerem, e existe uma grande parte que está fazendo quase nada acontecer. Eu estava na academia hoje, fazendo meu cardio, e hoje eu resolvi fazer na bicicleta por algumas questões, e lá na academia a bicicleta fica virada para dentro da academia. Você vê a academia toda da bicicleta. E as costas da bicicleta é um janelão que dá para a rua. E eu sempre me questiono por que a bicicleta não tão virada para a janela, para você ver a rua, a academia no segundo andar. Tudo bem que a vista não é a vista que as pessoas consideram a mais bela de todas, mas é interessante ver o movimento da rua. Então, como a bicicleta é fácil de virar, o que eu sempre faço é virar a bicicleta e fazer meu cardio, admirando as pessoas que estão indo e vindo. E dando ali uns minutinhos que eu estava no meu cardio, marolando, uma menina veio e comentou comigo: ah, eu gosto assim. Eu não sei porque não viram todas as bicicletas. É bem melhor assim do que virado pro outro lado. Eu falei, eu também prefiro, a bicicleta tá aí, vira quem quer. E a gente foi seguindo essa conversa fiada e eu comentei com ela. Bom, pelo menos do outro lado tem a televisão. Para quem gosta de ver televisão, ela falou assim, ah, mas eu não ia querer ficar vendo televisão. Quem vem pra cá pra querer ver televisão? Eu falei assim, olha, eu não duvido que tenha quem venha pra cá pra poder ficar assistindo a televisão. E isso me fez começar a refletir sobre a realidade dos ambientes onde os seres humanos se agrupam. Porque o que me faz ter uma certa certeza de que há pessoas que vão para a academia para ver televisão é porque qualquer ambiente onde os seres humanos se juntam, a gente pode dividir esse grupo num certo espectro, que certamente vai bater com uma curva de sino, onde a maioria das pessoas cai no meio, a minoria cai numa ponta e a minoria cai na outra ponta. E com relação à academia, o que essa curva simbolizaria seria: existe uma minoria que vai para a academia porque está disposta a treinar, está disposta a ver resultado, está disposta a fazer a coisa acontecer e está séria e focada. Tem uma grande esmagadora maioria que não fede nem cheira. E tem uma pequena minoria do outro lado, que é a galera que não está nem aí para nada, não sabe o que está fazendo ali, mas está ali. E em qualquer lugar que você veja seres humanos agrupados, você certamente consegue dividir eles nesse espectro. Porque no trabalho, por exemplo, quantas pessoas estão no trabalho para realmente trabalhar e fazer alguma coisa acontecer e gerar resultados? Existe uma minoria que está ali dedicada a fazer uma parada. Existe uma maioria que faz, mas vai levando na barriga. Existe e outra minoria que não faz porra nenhuma, que se dependesse dele, eles estariam desfazendo o que os outros estão fazendo. Na escola, mesma coisa. Tem uma pequena minoria que estuda pra caralho, que é focada e que quer aproveitar a escola, quer tirar boas notas, quer usufruir aquele ambiente. É uma grande maioria que não fede, não cheira, e a pequena maioria que, se pudesse, quebrava tudo e que faria a escola nem existir se dependesse deles. E assim você vai levando essa mesma curva para todos os outros ambientes onde os seres humanos estão. E refletindo sobre essa situação humana, eu lembrei de certos comentários que eu já ouvi ao longo da minha vida, quando as pessoas se defrontam com essa situação, de que essas pessoas que estão aqui para fazer porra nenhuma não tinham que estar aqui. Inclusive na academia, uma vez, nessa época que vai chegando o verão, que a academia começa a lotar da galera que está ali para porra nenhuma, mas acredita que está ali para alguma coisa, eu vi uma menina que está na academia frequentemente comentando: ah, esse povo vem agora nessa época, ocupa os aparelhos, fica atrapalhando quem quer malhar e tal. E aí eu vi ela e tipo, entendi a dor, é compreensível, só que eu não acho que essas pessoas não deveriam estar ali. Porque todos nós somos necessários. Dos que estão produzindo a maior quantidade das coisas, até os que estão produzindo nada e só ocupando espaço. Cada um é necessário. Cada um cumpre uma função. E para não ficar só essa coisa poética, bonita, em que até os alunos que estão ali para atrapalhar, eles são ótimos porque eles atrapalham todo mundo, não é essa a ideia. Mas se você observar o sistema, como as coisas funcionam realmente, você vai começar a notar que é necessário essas outras pessoas que produzem menos ou que produzem nada, para que as que produzem muito possam realizar o que elas estão realizando. Porque vamos no exemplo da academia.
Se a academia só fosse frequentada por quem está na academia realmente para ter resultado, quem está focado no treino, quem está ali para fazer a parada acontecer e fazer um bom uso dos aparelhos, as academias não iam se sustentar. Não ia ter gente suficiente para bancar a estrutura que a academia oferece. Nenhuma academia. Inclusive, se você observar o modelo da Smart Fit, isso fica muito mais óbvio. É necessário as pessoas que pagam e que não estão tão afim de ir, que estão lá para assistir televisão, que talvez nem vá tanto assim, para que a academia tenha a estrutura que tenha. E as pessoas que vão à academia possam usufruir dela. Tantas que vão para fazer nada, tantas que vão para fazer alguma coisa. Na escola, mesma coisa. No trabalho, mesma coisa. É conhecido hoje em dia que 20% dos funcionários de uma empresa são quem produz 80% do resultado da empresa, enquanto 80% são quem produz os 20% restantes. Essa regra do 80-20 você vai encontrando em vários lugares da natureza, inclusive em formigueiros eles encontraram esse padrão. E para esse 20% produzir os 80% de uma empresa, é necessário que tenha os 80% produzindo os 20%. Aí pode-se pensar, mas por que precisaria desse tanto 80 para produzir o 20? Por que só não deixa os 20% produzindo 100, já que eles são tão bons assim e eles fazem a maioria das coisas? Tá aí, isso é uma boa pergunta. Como eu vou responder ela? Primeiro, que você nunca vai saber quem está nos 20%. Quem são as pessoas que estão dispostas a trazerem os 80% do resultado. Então você meio que descobre essas pessoas tacando a rede e absorvendo quem vem. Então as outras pessoas que vêm, que caem no grupo dos 80%, são parte necessária para que as pessoas que caem no grupo do 20% entrem. Mas essa galera dos 80% poderia não existir, que aí a gente jogaria rede e só encontraria quem cai nos 20%. Mas a gente está começando a ir para uma imaginação de uma realidade que não existe. Não vale a pena trabalhar com essas hipóteses. O fato da realidade é que existe uma minoria que produz muito e existe uma grande massa que produz poucos. E ambos estão aí. Do que adianta ficar imaginando um mundo onde a grande massa não existe? Esse não é o nosso mundo. O nosso mundo é esse. Então, essa grande massa faz parte do processo. E também, de certa forma, eles se ocupam com algumas tarefas que permitem que os 20% possam se ocupar com outras tarefas e produzir a quantidade de coisa que eles produzem. Se fosse só os 20% para produzir tudo, o quanto será que não ia rolar um sobrecarregamento desse grupo pequeno e até fazer com que ele produzisse menos ainda? Exatamente como num time de futebol, nem todos os jogadores são jogadores que fazem gol. E os jogadores que não fazem gol são essenciais para permitir que os jogadores que fazem gol façam o gol. E quanto mais você entende um funcionamento das estruturas humanas, das coisas que a gente elaborou e o próprio ser humano, você vê como essa parte que não se esforça é necessária. Ela precisa estar no jogo. Até porque é o mundo que a gente existe. O mundo que a gente existe só existe do jeito que é, por mais que você possa reclamar dele, mas ele só tem as coisas boas que você encontra e que você gosta, porque existe uma pequena parte que está fazendo grande parte das coisas acontecerem e existe uma grande parte que está fazendo quase nada acontecer. E essas duas partes juntas, por mais imperfeito que possa parecer ser essa equação, é o que está gerando o mundo que a gente tem hoje. Que também é imperfeito, mas que nos permite encontrar alegrias nele. No fim, todo esse sonho sobre essas pessoas não deveriam estar aqui, essas pessoas não deveriam existir, é uma utopia que a gente fica desejando na nossa cabeça e que nos descola da realidade. Porque esse não é o mundo. Do que adianta você viver desejando uma coisa que não é a sua realidade? Você está só deixando de viver a sua realidade. Você está só deixando de notar o que ela tem de belo, apesar das suas imperfeições. Porque você vive preocupado com que, mas deveria ser assim, poderia ser assado, e deveria ser isso, poderia ser aquilo, e você não vive o que está diante dos teus olhos. E uma das coisas que está diante dos seus olhos é que essas pessoas consideradas não produtivas, as que estão só para ocupar espaço, elas não são um grupo de pessoas que nasceram assim, estão passando a vida toda assim e vão morrer assim. São seres humanos de uma fase da vida deles. E você, em algum momento da sua vida, pode ter sido um deles
como pode vir a ser. Porque você pode ser a pessoa que produz a maioria das coisas no seu trabalho, e ser a pessoa que está na academia só para ocupar espaço e ocupar aparelho, e a mesma coisa o inverso. Porque nós, seres humanos complexos e cheios de detalhes, não somos essa figura caricata que a gente cria na cabeça de pessoas totalmente assim em todas as áreas da vida dela e pessoas totalmente assadas em todas as áreas da vida dela. Um mesmo ser humano pode estar ocupando várias situações diferentes, com vários níveis de esforços e dedicações diferentes para diferentes áreas da própria vida. E por isso cada um de nós é necessário também, porque no fim das contas não é só sobre ocupar espaço. E se você acredita que as pessoas só simplesmente ocupam espaço, talvez você não entenda tanto como as complexas estruturas humanas e as complexas estruturas da natureza funcionam. Porque da mesma forma que cada animal tem o seu papel, qual é o nome da parada? Na cadeia alimentar, cada ser humano tem o seu papel na estrutura da sociedade humana. Até o que a gente considera socialmente o pior deles, o morador de rua, que não serve para nada. Você não tem ideia do que uma pessoa sentada no chão pode produzir dentro de outro ser humano. E que tipo de situações podem surgir daquele ser humano daquela situação. Podem surgir situações ruins? É claro. Mas também podem surgir situações boas. Da mesma forma como com qualquer ser humano em qualquer lugar que você for na sua vida. Vai sempre ter duas possibilidades. E convém a você abraçar elas. E aí você vai poder desfrutar do que tudo isso tem para oferecer.